Sasha, finalmente, o que é aconselhamento bíblico? Ok. Bom, a gente poderia gastar o restante da live respondendo essa pergunta. Exato. E marcar outras para falarmos sobre isso, né? Mas eu começo com a seguinte ressalva, né? Nós tendemos a entender certos conceitos baseado no espírito da nossa época. Nós estamos imersos num contexto cultural que tende a enxergar aconselhamento bíblico como uma versão cristianizada de terapia, né? Então, é como se eu fosse fazer uma terapia e, ao invés de usar uma linha freudiana, eu vou usar a palavra de Deus e os seus versículos fora de contexto para dar marretada na cabeça de pessoas, né? Definitivamente, isso não é aconselhamento bíblico. Eu quero propor uma definição e construir uma definição com vocês a partir de alguns textos e a forma como o próprio Novo Testamento articula o ministério particular da palavra de Deus, o qual nós chamamos comumente de aconselhamento bíblico. E o primeiro lugar que eu quero ler com vocês, e eu acredito que vai ser apropriado na live de frente com o texto, lemos algumas passagens bíblicas, né? É justamente a maneira como o apóstolo Paulo, ele relatava o seu próprio ministério. Uma preciosidade que nós temos está lá em Atos capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, numa cidade chamada Mileto, e ele repassa com ele o convívio que ele teve por cerca de 3 anos com esses irmãos. É quase como se ele descrevesse, fizesse uma narrativa da sua filosofia de ministério na prática, e observe como ele encaixa o ministério da palavra de Deus em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 19. Atos 20, 19. Eu vou ler o 18 também. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele descreve a intensidade do seu ministério, as oposições que ele enfrentou, e aí no versículo 20 ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O apóstolo Paulo tinha a prática de anunciar a palavra de Deus em contextos de grupos grandes, por exemplo, publicamente, e de grupos menores, de casa em casa. E aqui supondo que as casas cabiam menos gente do que o seu ministério público da palavra de Deus. E ele continua descrevendo o que era a qualidade da sua mensagem, o conteúdo, melhor dizendo, da sua mensagem. E no versículo 31, ele adiciona mais um nível em termos de contexto do ministério da palavra de Deus. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Essa palavra aí, admoestar, é a palavrinha que tecnicamente é traduzida como aconselhar, admoestar, exortar, às vezes consolar. No Novo Testamento é um termo amplo, mas que faz referência à prática do aconselhamento bíblico. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele ministrava a palavra de Deus de forma pública e ampla. Ele ministrava a palavra de Deus de uma forma mais reduzida, em grupos menores, de casa em casa. E ele ministrava a palavra de Deus 1 a 1. E a forma como ele encaixava e entendia esse aconselhamento 1 a 1, ele melhor descreve para nós em Colossenses 1, 28. Quando lá também ele faz um pequeno resumo da sua filosofia ministerial. Depois de dizer que ele é um ministro, de que ele é um ministro com um chamado específico de revelar Cristo Jesus, que estava velado por séculos das gerações anteriores, ele diz assim no versículo 28, o qual nós anunciamos. Esse anunciar aqui é um verbo no presente, e aí ele qualifica esse anúncio com 2 particípios. Ele diz, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem. A forma como ele anunciava Cristo Jesus era através da advertência, através do ensino. Essa advertência, o mesmo termo, é depois traduzido em Colossenses 3,16 como aconselhai-vos mutuamente. E o ensino é traduzido como instruí-vos mutuamente. Ou seja, a forma como nós anunciamos Cristo Jesus
ela depende de dois fatores ministeriais, formativo e corretivo. Aconselhamento bíblico não é só dar broncas em alguém. Sasha, peraí um pouquinho, antes de você ir para essa parte do corretivo e tal. Você trabalhou a questão, antes de mais nada, a questão de que aconselhar é ensino bíblico, é ensino da palavra de Deus. Né? Acontece que parece que existem dois aspectos envolvidos nisso, o ensino, envolvidos no ensino. O ensino público e o ensino particular. E aí, essa questão do aconselhamento estaria inserida, então, especialmente nessa questão do aconselhamento, do ensino particular, né? É isso? Não só isso, né? Porque aconselhamento não é só ensino, mas não é menos que ensino. Okay. E aí que é importante a gente também fazer uma distinção, porque muita gente entende aconselhamento bíblico, ou até mesmo discipulado, como aulas particulares de doutrina. Não é? E é mais do que isso. Por que eu digo que é mais do que isso? Né? Porque nesse processo de anunciar Cristo Jesus, em que nós ensinamos a todo homem e advertimos a todo homem, existe um propósito que ele coloca para nós, no final do versículo 28, né, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Uhum. A ideia é que o nosso aconselhado esteja crescendo à imagem de Cristo. E isso anda de mãos dadas com a tarefa dada por Jesus na grande comissão, de que nós ensinamos, ao fazer discípulos, nós ensinamos os discípulos a guardar tudo o que Jesus ensinou. Uhum. Não é transmissão de informação, é uma transmissão visando transformação. E isso faz toda a diferença no aconselhamento, porque não se trata apenas de dar fatos para as pessoas, de dar soluções aos seus problemas, mas é ministrar a palavra de Deus com o objetivo de que o caráter de Cristo seja forjado. E aí a diferença do ministério da palavra de Deus é o seu ambiente, porque agora nós não vamos fazer isso de uma forma pública anunciando Cristo, nós não vamos fazer isso de uma forma de casa em casa, mas nós vamos fazer individualmente com cada um, discernindo o que se passa no coração do indivíduo e ministrando a palavra de Deus. Então, eu gosto de pensar de que nós fazemos não só a exegese do texto, mas através do texto nós vamos fazer a exegese da pessoa também. Perfeito, perfeito. Eu vejo, você mencionou Atos, depois você foi para Colossenses, eu vejo, muito legal isso, agora eu vejo também Paulo fazendo isso na prática, na sua carta a Filemon, né? Uhum. Com certeza, né? Com certeza. Aliás, ele tem inúmeros exemplos disso, né? Sim, sim. Você tem isso na carta de Filemon, o encorajamento que ele dá a Timóteo, né? Sim, sim. Em Tessalonicenses, ele escancara o amor dele pelos Tessalonicenses de diversas maneiras, e assim por diante. Sim, sim. Legal, legal. Muito bom. Ok. E aí, então, quando eu te interrompi, você estava você estava começando a falar sobre a questão... as duas naturezas do aconselhamento, né? Falando sobre o fato dela ser corretiva e tal. Você pode continuar? Sim, sim. Então, esse anunciar Cristo Jesus tem dois aspectos, né? O formativo e o corretivo. Então, embora aconselhamento não seja dar bronca para as pessoas, né? Às vezes a gente entende errado e acaba entendendo a exortação nesse sentido, ele tende sim a fazer essa repreensão e correção também. Não é? Então, aconselhamento não é apenas apontar pecado, por vezes tem um aspecto de encorajamento e de animar o aconselhado com a palavra de Deus para que ele enfrente situações de sofrimento legítimo. Não é? Por exemplo, alguém acometido de uma doença grave ou que seja um diagnóstico terminal, ele vai precisar de aconselhamento bíblico, ele vai precisar do ânimo que vem das Escrituras para que ele enfrente essa provação de forma que glorifique ao Senhor. Sasha, então, como isso é relevante em todas as épocas da igreja, mas se tratando em especial da época que nós estamos vivendo, em época de pandemia, né? Então, com certeza. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais aí por conta do lockdown, com expectativas em relação ao que está acontecendo ao seu redor, né? Expectativas temerosas ou temerárias em relação ao que está acontecendo, e como essa ferramenta, como o aconselhamento bíblico é graça de Deus para a igreja e da igreja também para o mundo, né? Com certeza, né?
O apóstolo Paulo coloca justamente esse ponto em Romanos capítulo 15, versículo 4, né? Em que ele escancara esse propósito dessa perseverança nas escrituras, né? Pois tudo quanto outrora foi escrito, né? Foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. O homem hoje, do século 21, talvez retratado ali em 2 Timóteo capítulo 3, né, o homem dos últimos dias, uma das suas características é essa falta de esperança. Sim. Né? E nós temos, irmãos, a palavra de Deus, de acordo com o seu próprio testemunho, de que pela perseverança nela, pela paciência nas escrituras, nós vamos ter esperança. Então, sim, existe aí uma situação difícil que nós estamos enfrentando, mas uma grande oportunidade para que a luz do evangelho brilhe com força. Ok. Então, diante disso, Sasha, como é que você define aí o aconselhamento bíblico em poucas palavras? Em uma frase, o que é aconselhamento bíblico? Aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus, ministrada com o propósito de forjar o caráter de Cristo na vida do aconselhado. Uau, então, se eu fosse fazer uma redução da definição, eu colocaria isso. Ok. Eu acho que esse propósito, que a sua definição, ela ressalta, é muito importante. Eu acho que a ênfase aqui a gente poderia dar, é uma ênfase devida, né? Apontar para Cristo. Isso, e o objetivo é que a pessoa seja transformada à imagem de Cristo. E aí que eu vejo, mais uma vez, a gente começou falando sobre definição, né, de como as pessoas tendem a enxergar as coisas, né, de acordo com o espírito da nossa época, né. Então, se a gente entende aconselhamento como a versão cristianizada de uma terapia, nós erramos o alvo. Nós tentamos consertar pessoas, nós tentamos dar alívio emocional a elas. Essas coisas não são ruins, mas não é o objetivo primordial. Aquilo que a palavra de Deus está fazendo é nos transformar antes de tudo. Perca isso de vista e você vai ficar sem rumo no aconselhamento.